Tá copiando? Então, uma parte que falando que eu vou prestando atenção. Ok, então vamos lá. Bom, livro de Juízes. Tá? O livro de Juízes, ele trata do período em que os juízes estão governando. Né? O que acontece? Josué morre e ele não deixa sucessor. Quando Moisés morre, Josué fica como sucessor de Moisés. Porém, Josué ele não deixa sucessor. Ele não prepara um sucessor para ficar no lugar dele. Né? Então, o livro de Juízes ele vai tratar dos juízes governando Israel. Né? Esse período, o regime desse período é chamado de regime teocrático, porque não existe rei em Israel. Quem vai comandar vai ser Deus através dos juízes. Os juízes, eles eram uma forma de profetas, né? E também uma autoridade política. Inclusive, geralmente nas portas, nas entradas de cada cidade, tinha geralmente um carvalho. Inclusive existe o carvalho de Débora, né? Tinha um banquinho, então os juízes eles se assentavam ali naquele banquinho debaixo do carvalho e o povo vinha até esses juízes para consultá-los, né? Esses juízes eles serviam como conselheiros, como libertadores, para julgar certas demandas do povo de Israel. Vale lembrar que esses juízes eles não eram autoridades religiosas, eles eram autoridades políticas. Antes de eu falar uma coisa, eu vou perguntar algo aqui para os irmãos. Tem algum irmão aqui que tem como pastor uma irmã? Uma mulher, por exemplo, pastora? Tem algum irmão? Eu tenho a Luciana, a pastora Luciana aqui. O pastor Arão consagrou? Onde? Quanto? Ok. Por que eu estou perguntando isso? Porque geralmente quem consagra a mulher a pastora, eu assim, particularmente, não sei a visão do pastor, se for diferente, fica com a dele, né? Mas é igual a mim. É igual a sua. Não tem base bíblica, eu não concordo. Tem base bíblica para ordenar pastora? Não tem. Né? Mas isso aí, cada líder tem a sua visão referente a isso, né? A igreja que eu era tinha pastora. Tinha. Então, não significa que a pastora vai para o inferno, não. Não, nada disso. Não, e como é que entra a hierarquia? Assim, missionária, segundo elemento, como é que é o nome da diaconisa tem na Bíblia, uma vez só, que é Febe lá em Romanos capítulo 16, versículo 1. Né? E nas nossas Bíblias está um verbo, né, que serve, do verbo servir. Mas lá no grego não é um verbo, é um substantivo. Lá no grego a palavra é diakonon. Diakonon em grego é o verbo grego da segunda declinação da forma neutra. Neutra por quê? Porque diácono em grego não tem nem feminino nem masculino. Então lá no grego está, saúdem a Febe, diácono da igreja de Sencreia. Ou seja, na maioria das nossas Bíblias está o verbo servir. No original grego está o substantivo. Então, mulher na Bíblia, ela aparece com o cargo de diaconisa. Né? Uma vez só, apenas em Romanos 16:1. Missionária não tem na Bíblia. Como também não tem missionário na Bíblia. Não. Né? Então, mas a mulher da igreja primitiva, ela também trabalhava como missionária. Ela também pregava, levava o evangelho. Eu, particularmente, concordo com a ordenação de mulheres ao ministério diaconal e a missionária também. Mas presbítera, bispa, apóstolo, evangelista, isso aí eu não concordo porque não tem base bíblica, né? Mas por que eu perguntei isso? Porque a maioria das pessoas que ordenam mulheres ao pastorado vão usar Débora para dizer que ela era líder espiritual, mas não era. Ela era líder política, né? Então,
Por que eu digo isso? Porque ela estava lá na frente do povo, aconselhava, julgava, Deus usava e tudo. Mas na hora que ela ia para os cultos da sinagoga, quem dirigia os cultos da sinagoga era o sumo sacerdote, não era ela. Então quem dirige os cultos aqui na Assembleia de Deus de Elianópolis? Pastor Arão. A esposa pode vir? Pode, né? Mas o líder é o pastor Arão, né? Então aqui quando ela ia para o santuário para adorar, o tabernáculo, né? Nesse tempo, então quem ministrava os cultos era o sumo sacerdote da época. Vale lembrar que na religião judaica não existe sacerdotisa, isso aí é no paganismo. No paganismo tem sacerdotisa. Né? Em Israel não existia sacerdotisa, ok? E aí, pessoal, nesse governo, geralmente era Deus que governava através dos juízes, ok? Eles eram pessoas que tinham que conhecer bastante a Bíblia para exercer o juízo, né? Tinham que ser exímios seguidores da Bíblia para poder exercer esse juízo lá no meio de Israel, né? O autor do livro de Juízes é incerto. Não existe uma certeza de quem escreveu o livro de Juízes. Porém, nós temos uma citação do Talmud, né, de que quem escreveu o livro de Juízes foi o profeta Samuel. Alguém aqui sabe o que é o Talmud? Só para perguntar, porque às vezes alguém... O que Talmud é isso? O que é o Talmud? Talmud é um livro judaico, né? Talmud, o que acontece? Depois que os judeus eles foram expulsos de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, né? Esses judeus que foram, geralmente eles se exilaram lá para o norte, eles foram para o norte de Israel, né? Ou foram para a Babilônia, eles começaram a escrever interpretações que eles tinham da Bíblia e as tradições, né? E aí eles escreveram a Mishnah, escreveram outro livro que agora também não lembro o nome, e juntando esses livros eles fizeram o Talmud. Então o Talmud, ele começou a ser escrito por volta do ano 70 e terminou lá por volta do ano 200 depois de Cristo. A gente vê que é um livro bem antigo, né? 200 depois de Cristo. Então o Talmud, ele diz que quem escreveu o livro de Juízes foi o profeta Samuel, ok? Então não se sabe quem, não se tem certeza de quem escreveu, mas acredita-se pelo Talmud que quem escreveu foi o profeta Samuel. Uma outra coisa que eu não botei aqui, mas aí eu peço para os irmãos, por gentileza, quem trouxe o caderno aí para anotar, ou o caderno, uma folha, anota por favor, que esse livro, ele liga o livro de Josué ao livro de Ruth. Como também o livro de Ruth, que a gente vai estudar depois, ele liga os outros dois livros, Josué e os Juízes, ao livro de 1 Samuel. Né? E isso porque o livro, ele começa fazendo uma citação de Josué. Né? Depois lá que Josué morreu, né? E aquela geração morreu, o povo começou a se desviar e tal, e adorar a imagem de escultura, enfim, né? E ele termina fazendo ou falando sobre o levita e a sua concubina. A tribo de Dan eu coloquei aqui em terceiro lugar, mas ela está em outro capítulo, não no último capítulo, mas em outro capítulo anterior aí ao livro dos Juízes. Entendem? Então, nessa posição, o livro de Juízes liga o livro de Josué ao livro de Ruth. Tanto é que lá no livro de Ruth, lá tem um versículo, se não me falha a memória, o versículo 1, que diz: nos dias que os juízes julgavam. Ou seja, era no período de Juízes que a história de Ruth vai acontecer, ok? Esse período do livro de Juízes cobre cerca de 350 anos de história. Começa por volta do ano de
1410 a.C., né? Aproximadamente 1400, aliás, não, exatamente, 1410, exatamente, 1410, e vai até cerca do ano 950 a.C. Nós temos uma referência... Oi? Começa em quanto? Começa em cerca de 1410 e vai até cerca de 900, ou melhor, até cerca de 1050, desculpa, antes de Cristo. Vale colocar aqui também que em algumas referências, por exemplo, como está aqui, lá em Hebreus, ou seja, em Atos 13, 20, fala, vencidos 450 anos, né? Lhe deu juízes até o profeta Samuel. O que esse texto fala? Será que esse texto fala que o período dos juízes foi de 450 anos? Não. Esse período de 450 anos, ele fala de quando Josué morreu, né, até o período do profeta Samuel. Samuel não era juiz? Então esse período de 450 anos é até Saul ser ordenado. É o período em que os juízes reinaram. Quando eu falo do período só do que está escrito no livro de Juízes, eu falo de 350 anos. Samuel não está aqui. Samuel é o último juiz, é o último juiz da história bíblica. Mas do livro de Juízes, o último juiz é Sansão. Então só o livro de Juízes vai ter 350 anos de história, tá? Esse livro ele fala de acontecimentos que estão dentro de um período de 350 anos. Qual era a situação da tribo de Israel nesse tempo? Estavam espalhadas. Cada uma fazia aquilo que bem lhe parecia, tá? Então, como não tinha rei para unificar, para colocar ordem, né? Essas tribos elas estavam espalhadas. Elas não tinham um governo único. Tanto é que se a gente for ver a tribo a qual pertenciam os juízes, nós vamos ver que eles geralmente eram juízes da sua própria tribo. Não de toda Israel, obrigatoriamente, né? Então, por exemplo, quando vinha lá, vamos colocar, os filisteus e atacaram aqui, eu não lembro a qual tribo pertencia Sansão. Vamos ver? A qual tribo pertencia Sansão? Cadê? Havia um homem de Zorá. Tribo de Dan. Sansão era da tribo de Dan. Certo? Então os filisteus invadiram a tribo de Dan. Sansão foi juiz da tribo de Dan. Não necessariamente de toda Israel. Só da tribo de Dan. A gente tem uma passagem que o Sansão ele vai se refugiar lá na tribo de Judá. E os filisteus vão entrar lá e vão falar, entrega Sansão a gente, senão a gente vai matar todo mundo. Eles entregam Sansão. Porém, Sansão era juiz sobre a tribo de Dan, não sobre toda Israel. Então, a situação das tribos neste momento é de uma descentralização de poder. Digamos, o que é descentralização de poder? É quando o poder está fragmentado. Tá? Assim, quando o poder está fragmentado. Cada tribo tem a sua autoridade, não é algo unificado. Então, a posição das tribos era tribos espalhadas, né? E cada uma geralmente tinha o seu próprio juiz. Palavras-chave. Né? Essa palavra aqui é o que dita, inclusive a gente até citou, né? É o que dita o que acontece nesse livro. Né? Como a gente identifica o que o livro fala? Por duas coisas. Primeiro é o tema do livro. Segundo é o assunto. O tema do livro ele se repete várias vezes no livro. Eu vou citar um outro exemplo,
porque para mim é mais claro, o exemplo de um livro poético, o livro de Eclesiastes. Qual é o tema do livro de Eclesiastes? Vaidade. Como que eu sei isso? Como que nós sabemos isso? Porque está lá várias vezes, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Isso também é vaidade. A juventude também é vaidade. Está lá várias vezes. Então qual é o tema do livro de Eclesiastes? Vaidade. Qual é o assunto do livro de Eclesiastes? O assunto é diferente do tema. Qual é o assunto do livro de Eclesiastes? O que se vê e o que se entende debaixo do sol. A gente vê isso também várias vezes no livro de Eclesiastes. Então, o que acontece? O tema do livro de Juízes é isso aqui que aparece pelo menos 4 vezes no texto. Cada um fazia o que bem lhe parecia. A frase completa está assim: como não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia. Não tinha um monarca, então cada um fazia o que bem lhe parecia. Né? Então essa é uma palavra-chave e também é um tema do livro de Eclesiastes. Tá? A outra palavra-chave é instabilidade espiritual. Por que instabilidade espiritual? Porque esse livro de Eclesiastes não é aquele livro agradável de se ler, como o livro de Êxodo, né? Não é aquele livro agradável de se ler como outros livros da Bíblia, como o livro de Esdras, como o livro de Neemias, né? Como o livro de Esther, que parece uma poesia, o livro de Esther, o livro de Noemi. Por que ele não é tão agradável de ler? Porque nesse livro, quando a autoridade da época morria e a geração daquela autoridade também morria, por exemplo, Josué morreu e toda a geração de Josué morreu. Então se levantou outra geração que não conhecia Josué e começaram a adorar os Baalins, começaram a adorar os deuses estranhos. Aí Deus permitia que uma nação, uma tribo pagã, fosse lá, conquistasse eles, né? E eles ficavam sendo oprimidos por aquela tribo, por aquela civilização que morava ali perto deles. E aí o que acontece? Eles ficavam durante algum tempo ali debaixo daquela servidão, até que eles clamavam a Deus e Deus mandava um libertador. Aí esse libertador guerreava, lutava, ia lá e conquistava, expulsava os inimigos, dava liberdade ao povo. Quando aquele libertador morria, e surgia, e a geração daquele libertador também morria, aí o povo se voltava de novo lá para a idolatria. Aí Deus mandava de novo castigo. Aí eles ficavam lá sendo castigados, daqui a pouco eles se arrependiam, clamavam a Deus, aí Deus novamente mandava o libertador. O libertador lutava, guerreava, então quando o libertador morria, aquele juiz morria, e a geração dele também morria, aí novamente, parece uma montanha russa, ó, o juiz, né? Aí o juiz morre, ó, aí Deus levanta outro juiz, aí parece uma montanha russa, né? Esse drama, ele vai permear quase todo o livro de Juízes, com exceção dos 2 primeiros capítulos e dos últimos 5 no caso, né, capítulos aqui. Okay? Se a gente for traçar uma divisão lógica do livro, para a gente entender melhor o livro, a gente dividiria esse livro em 3 partes. Né? A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 2, que é um prefácio do livro. O que é esse prefácio? Esse prefácio, ele vai explicar o porquê dessa situação de instabilidade, né, espiritual, política também, em Israel nesse tempo. Né? Vai falar o porquê. A narrativa principal vai tratar exatamente dessa instabilidade espiritual e política no meio do povo de Israel, que é o período dos juízes.
E a conclusão, na verdade no livro o nome é outro, mas eu decidi botar a conclusão porque creio que vai ficar mais lógico, vai tratar das últimas narrativas, que seria a tribo de Dan, que seria a Mica e o ídolo de Mica, e o levita e sua concubina. Tá? Então essa é a divisão lógica para a gente entender o livro. Se a gente for dar um estudo sobre o livro de Juízes, é até bom a gente pegar e dar, dentro de 3 dias, a gente coloca isso aqui lá em ordem para dar um estudo. Ok? Vamos lá. Acontecimentos. Né? Esse acontecimento aqui, né? E até essa parte aqui, até o número 3, é o que se dá, é o que está aqui no prefácio do livro. O que é o prefácio? O prefácio é uma introdução do livro, tá? É uma introdução do livro. Que acontecimentos são esses aqui? A gente viu, só para a gente relembrar um pouco, a gente viu na semana passada que Josué não conquistou toda a Canaã. Ele não conquistou todo o território de Canaã. Todo aquele território que Deus disse que era para eles conquistarem. Né? Eles conquistaram uma parte. E aí, acontece que lá no primeiro capítulo, vai se sortear qual tribo, vai se consultar a Deus, né? Qual tribo vai guerrear contra os cananeus. E Deus fala que Judá que vai lutar contra isso. Até teve um irmão que citou isso aqui na semana passada. A tribo de Judá, ela vai ser escolhida para guerrear contra os cananeus. Ela chama Simeão e fala: olha, peleja comigo lá contra os cananeus, peleja a minha peleja lá, e quando chegar a hora de pelejar lá contra os seus inimigos, a gente vai também. Eles pelejam contra os cananeus e ganham a vitória. Né? Porém, tem uma coisa aqui interessante aqui. Inclusive, eles até tomam Jerusalém aqui, nessa parte aqui, eles tomam Jerusalém. Só que eles não expulsam os judeus, ou seja, os jebuseus. Eles tomam Jerusalém, mas não expulsam os jebuseus. Os jebuseus eram os moradores daqui de Jerusalém nessa época. Né? As tribos de Israel também, as demais tribos, elas guerreiam contra os povos, mas também não expulsam esses povos de Canaã. Eles guerreiam, vencem, né, os soldados desses povos, porém o que eles fazem? Eles escravizam as tribos de Israel, as 11, que Levi não podia lutar, então Levi não podia lutar, Levi é para cuidar das coisas de Deus. Então as 11 tribos, né, guerrearam, venceram, não expulsaram. E eles acabaram subjugando aquelas civilizações, né, e fizeram delas escravos. Obrigaram eles a serem escravos dos filhos de Israel. E aqui eles pecam. Por que eles pecam? Quem pode me dizer por que eles pecam aqui? Porque eles não expulsaram o povo pagão. Exatamente, porque eles não expulsaram. Por quê? Porque Deus disse, lá nos dias de Josué, nos dias de Moisés também, que era para eles expulsarem. Expulsem os moradores da terra. Não é para subjugar, não é para escravizar, é para expulsar, é para derrotar, matar todo mundo e expulsar eles de Canaã. Como eles não expulsam, eles resolvem fazer dessas civilizações escravos. O que acontece? O anjo aparece para o povo e transmite a mensagem. Quem é esse anjo aqui? Gabriel. Miguel. Ó, Todo... Peraí, o anjo está com a maiúscula? Por quê? Ele está com a maiúscula? É o próprio Deus, anjo. O próprio Deus. O próprio Deus. Opa, não cai não. Exatamente. Por quê? Todas as vezes que a gente vê na Bíblia assim, o anjo com letra maiúscula,
O anjo da face do Senhor, por exemplo, é o Senhor Jesus. O anjo do Senhor é o Senhor Jesus. Especialmente quando o Senhor estiver com todas as 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras maiúsculas, que seria aí o nome de Deus lá no texto hebraico. Para que ninguém sabe qual é a pronúncia. Dizem que aí que é Jeová, mas Jeová eu tenho certeza que não é. Agora, quando aparece um anjo com letra minúscula, esse um anjo aqui pode ser qualquer anjo. O que significa a palavra anjo? Mensageiro. Exatamente, mensageiro. Né? Então, quando é um anjo da face do Senhor, é Miguel. É o arcanjo Miguel. Quando é o anjo da face do Senhor, aí é uma aparição do Senhor Jesus pré-encarnado. Ok? Então, aparece o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, numa aparição teofânica, né? Teofania é a aparição de Deus, e transmite a mensagem para o povo de Israel. Falando o seguinte, falando, olha, eu ordenei vocês que vocês lutassem contra os moradores da terra e expulsassem os moradores da terra. Mas como vocês não expulsaram os moradores da terra, eu vou deixar eles aqui, eu também não vou expulsar, e esses moradores e os deuses deles vos serão por laços, vos serão por prova. O que acontece? O povo chora, mas não expulsa os moradores da terra. Deus vai deixar com que esses cananeus, né, os filisteus, amalequitas, moabitas, midianitas, né, etc., permaneçam na terra de Israel para servir de laço para Israel. Por isso que é bom obedecer a Deus, né, irmãos? Né? Porque a desobediência, ela tem sacrifício. Por mais que a desobediência para a gente pareça só um pecadinho, não tem nada a ver, um pecadinho, nada aí. Tem consequência, né? O saudoso pastor Eliano falava o quê? Vocês meninos aqui sabem, ó. O saudoso pastor Eliano falava o quê mesmo? Olha, está na ponta da língua. Pequeno descuido causa um grande desastre. Congreguei com o pastor Eliano aqui na Nova Capital, quando eu era jovem, né? Ele sempre falava isso. Então, um pequeno descuido causa um pequeno. Não vamos expulsar, não vamos deixar, é bom que a gente escraviza eles. Aí, ó. A consequência aqui, ó. Anos de instabilidade espiritual. Né? Cadê? Tá aqui. E aí, essas civilizações, eu não digo nações, porque nesse tempo ainda não existia nações ainda. Nações, dentro até da história secular, né, irmã Luciana? Né? Não, só passou a existir. Bem depois de Cristo, muito depois. Isso, né? Exatamente. Nações vai passar a existir na história por volta do século XVI, com os reis absolutistas, né? Lá da Europa, né? E aí, nesse tempo não existiam nações, eram civilizações. A história secular dá a esses povos aqui o nome de civilizações e não exatamente de nação, porque nação seria algo unificado. Aqui não existia uma uniformidade ainda, né? E aí o que vai acontecer aqui? Vai acontecer esse período de Otiniel, não é Otiniel não, tá? Desculpa, é Otiniel. É Otiniel, né? Aí, quase que eu dei um apelido feio aqui para Otiniel. Mas os reis dessas cidades, esse povo pagão, eles mataram ou eles deixaram vivos? Não, eles matavam, geralmente eles matavam os reis e escravizavam os súditos. Né? Geralmente era isso que eles faziam. Deixa eu dar uma olhadinha aqui um minuto. Eu não trouxe carregador aqui, eu acho que eu vou ter que parar aqui. Tem carregador aí, pastor, para notebook? Não, eu achei que daria para fazer tudo, mas acho que não vai dar. Mas tá tranquilo. E aí,
esses juízes, eles vão atuar aí nesse período. O que acontece? O rei da Mesopotâmia, o que é Mesopotâmia, irmãos? Mesopotâmia são aquelas civilizações que moravam entre os dois rios, o Tigre e o Eufrates. A palavra Mesopotâmia, ela vem do grego e significa terra entre rios, né? Então, os povos da Mesopotâmia escravizaram Israel. E aí, Deus vai usar Otiniel para libertar o povo. Quem é Otiniel aqui? Quem é esse Otiniel? É o mesmo Otiniel que era genro de? Era o mesmo Otiniel que era genro de Caleb. Né, que Caleb, né, falou, ó, o primeiro que entrar lá em Hebron e vencer lá e matar o gigante, expulsar o gigante, esse aí vai ser meu genro. Aí Otiniel, inclusive Otiniel era sobrinho de Caleb, né? Otiniel, ele se torna juiz e ele expulsa, né, a Mesopotâmia ali de Israel, né? E aí, isso é o que se dá lá, né? Durante esse período. Depois aí, quando a geração de Otiniel morre, e Otiniel também morre, uma outra tribo, no caso, seria os filisteus, ou seja, seria a tribo de Moabe. Também os filisteus, eles invadem Israel novamente. Invadem Israel e o povo fica lá, escravo durante um tempo, né? E aí Deus vai e levanta Eude para libertar o povo. Esse Eude, ele mata 600 filisteus, né, lá em Israel e expulsa os moabitas daqui. Ele vai julgar Israel durante alguns anos, né, até que ele morre, a geração dele morre, o povo volta a pecar de novo. Quando o povo volta a pecar, então, né, Deus manda uma outra tribo para escravizar ali os hebreus, né? Nesse tempo aqui, eles não eram chamados ainda de judeus, eles eram chamados de hebreus. Vale lembrar que que Israel não eram os únicos hebreus desse tempo. Por exemplo, os midianitas também eram hebreus, os moabitas também eram hebreus, outros também nesse tempo também eram hebreus. Então eles não eram os únicos hebreus desse tempo, ok?